A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues, seu irmão em Cristo Jesus, e estamos unidos aqui em um propósito: aprender demais de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, através ou por meio das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, nós somos a Igreja Assembleia de Deus da cidade de Presidente Prudente, Ministério Belém. Nosso pastor presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira e é um grande prazer te receber em nosso canal. Já nos conhecemos e pedimos, meus irmãos, curta este vídeo, encaminhe, favorite, se inscreva no nosso canal e envie este vídeo para outros, para que seja uma bênção na nossa vida. Amém? Ative o sininho. Bom, hoje, meus queridos irmãos, estudaremos a lição número 10. Essa lição número 10, como as demais, ela vem na sequência dessa análise que nós estamos desenvolvendo de apologética. Então, ela tem um título onde que nós estudaremos o pecado que corrompeu a natureza humana. O nosso texto áureo, ele está embasado aí na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nossa verdade prática é o seguinte: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. E para perpassar de forma didática essa lição, nós estudaremos por meio dos seguintes objetivos. Objetivo 1, explicar a doutrina bíblica do pecado na sua e a sua extensão. 2, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E 3, pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Se nós introduzirmos essa lição, nós verificaremos que a realidade do pecado é um tema dessa semana muito pujante na vida toda da humanidade. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme a sua santidade do Deus vivo, e a perfeição. Contudo, o advento do pecado distorceu essa imagem e estabeleceu graves problemas que perpassam toda a história da humanidade. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que prazer e alegria poder estar aqui juntamente com você, juntamente com nosso querido companheiro Fernando Rodrigues, com a bênção do nosso presidente, pastor Samuel Padilha, a fim de comunicar de uma maneira muito singela e ao mesmo tempo um tanto superficial, mas subsídios da nossa escola bíblica dominical. Hoje, a propósito, nós temos a oportunidade de dialogar com vocês a lição de número 10. A propósito, o tema já foi abordado, mas faço questão de ressaltar: o pecado corrompeu a natureza humana. Nós temos à disposição um conceito aplicado pelo pastor Ezequias, que está inserido na introdução, onde ele considera o ser humano criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente Cristo é possível restaurá-lo ao Senhor nosso Deus. Enfim, essa primeira aplicação, e eu faço aqui coro com o pastor Ezequias Soares, porque de fato essa aplicação cabe para esse momento introdutório, ela evidentemente ou efetivamente demonstra a queda ocorrida do homem e o quanto isso lhe comprometeu. Lhe comprometeu ao ponto de que o único que foi capaz de unificá-lo, de restaurá-lo, foi o próprio Cristo, através do sacrifício vicário na cruz e, obviamente, a posteriori, por conta da sua ressurreição. Mas o primeiro assunto de hoje fala sobre a doutrina bíblica do pecado e, respectivamente, a sua extensão. Por que estudar a hamartiologia? Por que se debruçar em estudar assuntos relacionados ao pecado, se ele foi tão nocivo e se ele causou tantos prejuízos para o ser humano? Ora, primeiro porque, do ponto de vista histórico,
é fundamentalmente importante que nós consigamos exaurir informações bíblicas fundamentadas em recursos extrabíblicos que fomentem a ideia do surgimento, da origem, se é que isso é possível e claro, e também dos respectivos desdobramentos que houveram a partir do ato falho, a saber, o pecado. Bem, num primeiro momento, Gênesis capítulo 3, versos 1 e 2, fundamenta aquilo que o pastor Ezequias acresce como o autor do pecado. Veja que nesse texto, a Bíblia é clara em dizer que Adão, como muito sabido pelos meus irmãos, tinha liberdade para comer de toda a árvore do jardim, com exceção aquela da ciência do bem e do mal, visto que a ordem do Senhor é que se comessem, morreriam. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, isto é, Apocalipse capítulo 12, verso 9, então deflagra-o desta forma, de maneira que então ali Maria, aquela serpente que estava no jardim do Éden, obviamente por uma permissão de Deus, e naturalmente que é sabido pelos meus irmãos que se debruçam em estudar a Bíblia Sagrada, que na presciência de Deus já estava escrito, mas ainda assim aquela serpente permitiu ser usada por Satanás, e quando eu digo se permitiu, eu estou não fugindo do arcabouço da irracionalidade dos animais, mas o inimigo se apossa convidativamente, consegue influenciar tanto Eva quanto respectivamente Adão. De maneira que esse que então é lido como serpente, a saber, diabo, Satanás, é o maioral entre os demônios. Era um querubim ungido, perfeito em sabedoria, conforme registra Ezequiel capítulo de número 28, mas que, conforme registra Isaías capítulo 14, se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Respectivamente, conforme houver a sua queda, não só ele, mas os anjos e as seclas que o acompanharam, deram, assim, de alguma forma, uma parte deles em contínua rebelião. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios, conforme se lê em 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 4, Judas, versículo de número 6. Enfim, a partir dessa rebelião causada por então o anjo de luz e respectivamente os asseclas que o acompanharam nessa queda, nós temos hipoteticamente o surgimento dos demônios. Agora, no item 2, o autor fala sobre os olhos que foram abertos. Abertos os olhos de ambos. Obviamente que ele está se referindo ao casal do Éden, a saber, Adão e Eva, conforme registra o capítulo 3 e o verso 7 do livro de Gênesis. Veja que isso é uma declaração bíblica. Eles perceberam que estavam nus, se envergonharam e procuraram esconder da presença de Deus. Isto deflagra, tecnicamente, uma ruptura imediata da comunhão com o Criador e, significativamente, uma morte espiritual, o que significa, tecnicamente, uma separação. Vejam que, a posteriori, foi por causa dessa desobediência, isto é, por conta desse ato falho, por conta de errarem o alvo, de não seguirem um preceito estabelecido por Deus, e que fique claro que o imaginário do ser humano, ele é muito ágil, né? Quando a gente lê o capítulo de número 3, por exemplo, do livro de Gênesis, é muito possível sermos seduzidos a uma ideia de que tudo aconteceu em um único dia, ou de uma maneira muito ligeira, como se Deus estivesse muito bem cedo resolvido criar o homem, e agora ele o faz conforme a sua imagem e semelhança, de fato, mas ao meio-dia, depois de um cochilo dado a Adão, ele resolve extrair a costela de Eva, e aí à tarde, depois do cochilo pós-almoço, ele já tem uma mulher que é osso dos seus ossos, carne da sua carne, e no fim da tarde, depois da viração do dia, depois de Adão cuidar da fauna, da flora, quando retorna para o centro, para o cerne do jardim, ele já é seduzido pela sua esposa e respectivamente pela serpente ao ingerirem o fruto proibido. Como se tudo, claro que eu estou criando uma paráfrase, uma tremenda ilação, que fique claro, meus irmãos, mas como se tudo tivesse sendo contado em um único dia. E obviamente que não foi isso que se sucedeu, né? Há quem diga, há quem arrisque a possibilidade de anos eles estivessem vivido naquele contexto de perfeição dentro do Éden, o que é muito possível. Mas em algum momento
eles se permitirem ser seduzidos por uma ordem que, muito embora crendo por esse viés, já houvesse sido feita há alguns anos, não se tornava em momento algum obsoleta. O item 3, a propósito, fala sobre a consequência da queda no Éden. Bem, por consequência, você pode abrir um aspecto absolutamente macro, visto que são inúmeras as consequências, mas o texto, pelo menos aquele descrito pelo pastor Ezequias Soares, diz que a Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado passou a todos os homens. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos os pecaram. Capítulo 5, verso 12 da carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, a Bíblia declara, por meio de Paulo apóstolo aos Romanos, que todos pecaram, absolutamente todos, né, e destituídos foram da glória de Deus. Capítulo 6, você encontra o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Enfim, existem, além desses, o texto de Romanos 5,12, como nós fizemos menção. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Pensamento reiterado no verso 19 do mesmo capítulo 5 da carta aos Romanos, assim como no capítulo 15, verso 49 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. De maneira que, um tanto redundante, no item 4 o autor fala sobre a extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas, visto que o homem que vem da semente do homem traz na sua natureza intrinsecamente a semente do pecado. Todo sujeito, nascido de homem e mulher, muito possivelmente nascido de mulher, ele vai trazer consigo essa mancha, né, que é o pecado. Até as nossas crianças são pecadores em potencial, isso está em desenvolvimento. Não existe nenhum sujeito bom. Bom é Deus, que faz com que o sujeito melhore nisso ou naquilo. Mas até os nossos seres infantis estão submetidos a essa consequência que ao longo do tempo se estrutura e se demonstra através das suas ações. De maneira que, no quesito extensão, o pecado estende a todas as pessoas, corrompe seu corpo, sua alma, seu espírito, intelecto, vontade, consciência, razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus pelos seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, desfigurada, mas não aniquilada, de maneira que isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Bem, o tema é denso, técnico, sensível e complexo, mas absolutamente necessário. Uma pena que aqui a gente só arranha a superfície, mas eu convido você a ler mais sobre esse assunto, se convencer de que somos pecadores e seguir estudando, por exemplo, no tópico 2, sobre a heresia que nega o advento do pecado. Deus te abençoe. Olá, meus queridos irmãos. Dando sequência ao nosso estudo, agradecemos as palavras do pastor Diego. E o tópico 2, ele vai falar sobre o pelagianismo. O que é essa corrente herética? Ele traz a respeito da questão do pecado que perpassou a humanidade. Na verdade, essa doutrina, ela tem por característica não considerar herética aí aquilo que era meramente ético ou teológico. Segundo Pelágio, né, o ser humano não nasce do pecado. Né? A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe corrupção geral do gênero humano. E nós vemos, né, nas várias citações bíblicas e no contexto global da Bíblia, que isso é um erro muito grande. Desde o Jardim do Éden até a nossa atualidade, o pecado ele tem subvertido a natureza humana, ele tem mudado essa natureza, ele tem transformado para ruim. Né? Todos, né, nasceram no pecado. Então, é um erro muito forte, difundido e que tem que ser refutado por meio da palavra bíblica. Uma evidência incontestável dessa questão contraditória de Pelágio é que a gente, quando
nós pegamos ali uma contextualização bíblica que traz que a evidência dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. O homem não nasceu para morrer, mas por meio do pecado, né, ele perdeu aí essa capacidade eterna. Só a vida após a morte é eterna por meio de Jesus Cristo. A corrupção do gênero humano aí é um fato incontestável, revelado aí nas Escrituras. Se nós pegarmos o que está escrito ali na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, na parte B principalmente, ele fala: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso refuta de forma drástica o que essa doutrina herética traz. Dessa forma, né, por essa razão, né, também o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, segundo os islâmicos, eles concluem que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. E por isso o Alcorão rejeita o sacrifício da cruz do Calvário, mostrando também que essa heresia aponta para a inutilidade do sacrifício do Calvário. E nós refutamos isso, né, pelo estudo da palavra. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para então tecer considerações do tópico 3 da aula de hoje, que fala sobre o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. No primeiro momento, pensamentos pelagianistas em nossos dias. O pelagianismo é fruto de uma crença, de uma doutrina, onde os seus adeptos acreditam num processo salvífico criado por intenção própria. Isto é, o sujeito, por si próprio, consegue, entre aspas, em certa medida, garantir a sua própria salvação, o que tecnicamente, e nas entrelinhas, interfere ou diminui, minoriza o impacto da graça divina. Os pensamentos, portanto, por esse viés, em nossos dias acontecem ainda, de maneira que, ainda hoje, especialmente nas religiões reencarnacionistas, negam a queda do Éden. Olha que absurdo. O movimento religioso, denominado ciência cristã, nega a existência do pecado. Isso é uma aberração. Hoje um sujeito ter a capacidade de compreender que ele não é lido como um sujeito pecaminoso é um erro crasso, um erro muito importante, de uma envergadura que precisa ser latentemente observada. Nenhum de nós, com muito respeito aos meus irmãos que nos assistem, são isentos de uma ação pecaminosa. E isso não sou eu, de maneira alguma reconheço o meu tamanho e minha limitação. É a própria Bíblia quem diz: se dissermos que não somos, logo somos mentirosos. Portanto, reconhecer que somos pecadores não diminui em nada, em absolutamente nada, a nossa dignidade. Pelo contrário, enobrece. Agora, vejamos que existem correntes que, de alguma forma, negam a existência do pecado, como essa, por exemplo, que eu citei. A propósito, outras delas são citadas aqui, e eu quero, com muito cuidado, apresentá-las, vista que elas estão aqui no nosso material. Uma delas que tem tomado o vulto, especialmente hoje em grandes centros, ou sejam em polos regionais, como por exemplo a nossa cidade, esses mecanismos de alguma forma hereticamente estão invadindo os lares, as casas, com uma linguagem muito aceita, com uma fala muito aceita, extremamente tolerante por um ponto de vista da aceitação. Por outro lado, de uma maneira muito vistosa, sempre bem vestidos, com uma oratória bem construída e etc. Por exemplo, o mormonismo, né, que de alguma forma estes, por exemplo, de alguma forma enxergam a transgressão de Adão como algo que não passou para a raça humana, de maneira que cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Ela erra quando ela enxerga essa questão por esse ângulo.
porque nós devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro, a fim de sabermos conversar a respeito. Então, quando você percebe que o mormonismo apresenta hoje em muitas propagandas, inclusive de redes de streaming, você vai acessar um vídeo e você percebe uma moça, um rapaz bem trajado, com um sorriso no rosto, bem apresentável, dinamizando com o auditório, com pessoas desconhecidas, uma linguagem muito acessível, mas que dentro dela existe algo extremamente nocivo, que é deturpar, manchar, desconstruir, dissolver pilares que foram estabelecidos na palavra de Deus. Por isso o autor sugere que é extremamente importante conhecermos também o ponto de vista alheio. Não podemos ser céticos ao ponto de achar que eu preciso conhecer apenas a minha corrente de fé, porque isso para mim basta. Em um diálogo acerca de um tema ou outro, não estou dizendo que devemos ser expert naquela área, não é sobre isso, mas nem que superficialmente precisamos ter noção do que aquela corrente professa para que em um eventual diálogo, esse diálogo ao menos seja convincente, porque temos a noção do que o outro acredita, mas sabemos qual é o caminho correto e podemos, com a graça de Deus, inclusive, influenciá-lo ou influenciá-la. Essas pessoas que, conforme diz o texto, estão entre nós no dia a dia. Hoje é muito possível que no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente universitário, na escola, ou seja, no seu círculo familiar, você se depare com rotinas nas quais as mesas são ocupadas por pessoas das mais diversas tradições. E quais serão os diálogos que ocuparão essas mesas? Se você é um cristão, se aquele outro é um espírita, se aquele outro é da religião dos mormons, se aquele outro, de repente, se simpatiza com o islamismo, aquela senhora que participa da mesma mesa é uma budista. É óbvio que eu estou colocando em uma única mesa vários segmentos, e não necessariamente eles precisam ser tão diversos assim, mas uma hora ou outra você se depara com cenários que vão perpassar por uma ou outra dessas correntes que eu mencionei. Como nos postarmos? Como nos comportarmos? O que falarmos? Devemos nos posicionar? Em que momento esse posicionamento deve acontecer? Se acontecer, de que maneira ele deve acontecer? E quando acontecer, quais os alvos que devem ser atingidos? Eu viso o que com esse diálogo? A minha própria projeção? Demonstrar? Ventilar o meu próprio conhecimento, ou o quê? Ou vislumbrar o reino de Deus, tentar pela graça, apenas enquanto canal, ventilar o que o Cristo fez e orar para que o Espírito Santo o convença? Quais seriam as nossas ações? Enfim, precisamos estar prontos para isso, aptos para isso, a fim de que o diálogo contrário não nos, de alguma forma, influencie e não, de alguma forma, consiga derrubar as nossas crenças. Bem, por fim, o autor diz sobre o perigo que essa heresia impacta na vida de um crente e da igreja. Quando as pessoas, faço questão de ler o texto, não conhecem bem as crenças e práticas da sua igreja, elas terminam atraídas por ensinos diferentes que às vezes parecem corretos, por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama. Repito, analfabetismo bíblico é o drama, segundo o pastor Ezequias Soares, do século, que tem levado pessoas ao erro doutrinário. E a gente, não cabe mais para a atual conjuntura nós estarmos aptos apenas para conhecer a nossa língua. Não cabe mais. Hoje existe um nível de exigência que os meus irmãos com um pouquinho mais de idade sabiam que na década de 80, 90, o sujeito com o chamado primário, se lembra? Ele conseguia alcançar bons cargos numa empresa. Ele chegava a ocupações executivas até, mesmo tendo o chamado primário. Hoje a realidade é absolutamente diferente e com isso eu não estou aqui colocando, diminuindo, menosprezando ninguém. Eu falo de uma maneira extremamente respeitosa. Mas os senhores, enquanto pais, enquanto líderes, enfim, enquanto cristãos, são sabedores que a realidade social mudou. Hoje nós temos uma sociedade muito mais exigente. O sujeito que hoje tem um ensino médio completo
o mercado de trabalho para ele ou para ela ainda é desafiador, a depender do que ele procura ocupar. Ele vai precisar de uma formação técnica, universitária, a fim de que ele se especialize em uma área e consiga atuar com eficácia, mesmo ainda sem experiência, dada a concorrência do mercado. No quesito espiritual, isso não é diferente. Hoje, lamentavelmente, algumas pessoas ainda têm preconceitos com relação às questões teológicas. É preciso respeitá-las? Claro, o respeito vale para todos e em todo momento. Mas hoje é fundamentalmente importante buscarmos o conhecimento, primeiro porque ele é bíblico. Oséias uma vez dissera, verso 3, capítulo 6 do seu livro profético, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais saibamos sobre Deus, muito mais atentos e muito mais preparados, e eu falo isso com muita humildade, estaremos para não sermos envaidecidos por essas vãs filosofias. Então que Deus nos agracie, que tenhamos cautela, cuidado e sejamos alfabetizados biblicamente, de maneira que não seja qualquer vento de doutrina que nos envaideça, ou que nos influencie, ou que nos carregue, ou que de alguma forma faça com que a gente se conforme com aquilo que está sendo dito. Pelo contrário, em havendo isso, se posicione, dê a sua opinião, ela pode não ser aceita, mas ainda que ela não seja aceita, ser bem colocada, ser bem apresentada e se dentro de uma linguagem respeitosa e amistosa, você pode ter absoluta certeza que você cumpriu o seu papel. O apóstolo Paulo certa vez alegou, eu plantei e o Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Não se ocupe em querer fazer com que aquela árvore que hoje é irrigada cresça, porque quem faz ela crescer é o Espírito Santo. O nosso papel é plantar ou regar. Que Deus te abençoe. Bom, chegamos à conclusão. Dentro dessa perspectiva que nós estudamos, meus queridos, este mundo de corrupção total, né? Nem tudo está perdido. Temos aí nosso Cristo, nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos levar para morar com Ele. Então Deus tem demonstrado o seu amor conosco e por isso estudamos que o pecado foi vencido na cruz do Calvário. Deus não nos abandonou, na verdade, é a sua misericórdia, o seu Espírito nos está até hoje. Então, pela graça, nós somos salvos. Não é mérito nosso, mérito é da obra de Cristo. Segundo está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 5. Agradecemos a todos aí a expectação e pedimos, envie esse vídeo, favorite, encaminhe, abençoe outros. Muito obrigado e a paz do Senhor.